Você tentou ser médium e não conseguiu. Quantas vezes já ouvi essa frase: Anderson, tentei ser médium, exercitei, estudei, assisti palestras, mas hoje eu vou no centro, só assisto, já desisti. Ou então até desisti, né, de exercitar a mediunidade, porque eu acho que eu não tenho mediunidade. Vamos falar sobre esse assunto, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, nós falamos aqui sobre saúde, espiritualidade, falamos sobre parapsicologia, falamos sobre estados alterados de consciência. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto em relação à mediunidade, uma coisa bem específica. Pessoas que estão no espiritismo, pessoas que estão na Umbanda, outras crenças que envolvem o uso da mediunidade. Muitas vezes a pessoa quer entrar nesse mundo da mediunidade específico. Porque, é claro, você pode ser, por exemplo, espírita, umbandista ou qualquer outra crença que envolva a mediunidade, porém você não necessariamente precisa estar praticando a mediunidade. Porque senão significaria que, por exemplo, os espíritas, você só poderia ser espírita se fosse médium. E isso não é uma verdade. O espiritismo não é feito só de médiums, é feito de inúmeros tipos de pessoas que às vezes têm ou não têm a mediunidade. Tá? Tudo bem, não tem problema nenhum isso. A questão é que, como nós entendemos, as percepções extrasensoriais elas existem em diversos níveis nas pessoas. O próprio Kardec, lá no Espiritismo, falava que em relação à mediunidade, ela existe em diversos níveis em cada ser humano, certo? Então, você tem sim, de algum jeito. Porém, existe desde aquela pessoa que tem uma percepção muito simples de um toque, uma presença, uma energia, aquela coisa que você não sabe se realmente é você que está pensando ou aquele pensamento está sendo inspirado, está vindo através de uma inspiração. E tem aquelas pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, elas enxergam, elas sentem, elas passam por processos de incorporação, de psicofonia, ou fazem psicografias, ou seja, aquela mediunidade ostensiva onde há uma comunicação mais direta, certo? Normalmente, esse tipo de mediunidade é lá dentro do círculo religioso, do círculo da crença, que ocorre o fenômeno e a pessoa tem total controle sobre isso, sobre a realização dessa prática. A questão é que às vezes as pessoas vão lá buscando, elas querem exatamente esse tipo de fenômeno nelas e nem sempre elas encontram. Como dizem, né, como a gente entende, como eu falei no início, cada pessoa pode ter em diversos níveis. Bem, mas o que vai acontecer se eu for lá e tentar praticar isso? Eu vou conseguir ter algum fenômeno? Veja, só vamos saber se você tentar, certo? Se você buscar exercitar isso diretamente dentro do círculo da sua crença, seja no espiritismo, na Umbanda ou em qualquer outro, tá? Dá para identificar isso em consultório, em orientação, em parapsicologia? Sim, é possível identificar onde estão esses potenciais, de onde eles vêm. Nós fazemos uma orientação em consultório, onde podemos tentar compreender onde ele está em você e talvez se vale a pena investir nesse potencial. Porém, eu digo para você sinceramente, a questão de você ser espírita ou ser umbandista ou não ser, não é exatamente você ter essa mediunidade ostensiva. É o que ensina essa doutrina para você. Qual é o conforto que te passa? Qual é o clima de associação? Quando eu falo clima de associação, é o clima com as pessoas ali, de estar com aquelas pessoas. Você se sente à vontade ali, parece que você está em casa. Essa é a parte mais importante. De você estudar sobre aquilo, você entender, levar à frente e você estar junto ali, compartilhar aquela crença com as pessoas e aqueles princípios e fazer com que aquilo traga naturalmente transformações positivas, porque nenhuma crença vale a pena se não traz transformações positivas na sua vida, se só faz você regredir ou embrutecer ou se tornar uma pessoa pior perante a sua sociedade, não vale a pena. Mas se você está progredindo, então isso é muito bom. Se você está indo e não está ocorrendo, né, busque os outros fatores da crença, busque a filosofia, busque o campo da orientação, busque o campo do auxílio, da caridade. Existem diversos campos onde você pode atuar. Os campos de estudo dos fenômenos, aprender sobre os fenômenos e posteriormente ensinar sobre os fenômenos. Isso também é importante, né? Você
ajudar as pessoas a compreender cada vez mais. Quem sabe escrever, quem sabe dar palestras. Talvez você possa pensar, mas Anderson, se eu fizer isso e não for médium, eu vou estar ensinando uma coisa que eu não sou. Eu não sou médium e vou estar falando sobre mediunidade. Não significa exatamente que você não sendo, você não possa falar. Você pode ser um estudioso da área. Você pode buscar ensinar e buscar referências, fazer estudos com médiums para tentar entender e você repassar esse conhecimento. E falo isso justamente que, por exemplo, Allan Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva. Ele nunca foi um médium de comunicação. Ele pesquisava, ele captava informação de outros médiuns e compilava essas informações para que elas se tornassem algo interessante para se estudar. Então, ele não era exatamente um médium para dizer assim, não, eu sou porque eu sou médium, senão eu não seria. Então, você pode sim estudar, você pode seguir em frente no assunto. E tem tantos outros campos que você pode estar lá dentro. Por exemplo, no caso do Centro Espírita, existem áreas administrativas, existem áreas do passe, áreas da caridade, de estudos, nossa, tanta coisa que você pode fazer para estar participando. Os núcleos, núcleos regionais, núcleos federativos e coisas do tipo, precisam de mãos para trabalhar, precisam de cabeças, de pessoas lá atuando em campos que não são especificamente só mediunidade. O espiritismo não é feito só de mediunidade, apesar da base ser a comunicação com os espíritos, mas se for só isso, fica preso no fenômeno. Precisa existir a transformação pessoal, a evolução pessoal. Essa é uma das grandes propostas, no caso do espiritismo. Você pode ser, por exemplo, um palestrante, um instrutor, um escritor da área do desenvolvimento pessoal, usando da filosofia espírita, por exemplo, que é muito saudável. Então veja que existem vários campos dentro da crença. Por que eu estou falando isso? Porque a crença também é importante dentro da sua saúde. Hoje em dia nós abordamos tanto saúde e espiritualidade. Se você não tem a sua compreensão da sua espiritualidade, como ela afeta você, e você não tem uma relação saudável com ela, a sua saúde também, ela não se sente impulsionada pela dimensão da espiritualidade. Quando eu falo dimensão, eu estou falando no aspecto de dimensões da saúde. A Organização Mundial da Saúde tem dimensões da saúde. Então tem a família, tem o trabalho, tem o social, tem o cultural, tem várias dimensões lá, que inclusive tem a parte espiritual, que não é exatamente uma religião, mas é a forma como você se relaciona com o seu sagrado, com o seu divino, com as coisas que são importantes para você. Então, se você não se sente nesse padrão de mediunidade forte, aquela coisa efusiva, fique tranquilo. Existem tantos campos para você atuar, você não precisa ficar anos persistindo numa coisa que está sendo improdutiva. Talvez tente perceber se você não está num campo de percepções um pouco mais sutis, que não são de uma comunicação direta, mas de inspirações, por exemplo, de você receber inspirações para escrever, para falar, ou coisas do tipo. Então, trabalhe outros lados, outros talentos, eu tenho certeza que você vai encontrar. Não fique triste se você não tem aquela mediunidade que gostaria de ter. Cada um dentro da sua missão, cada um dentro do seu trabalho produzindo. Kardec está aí como um exemplo, não tinha mediunidade e escreveu os livros que são a base da própria doutrina espírita. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.